Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez no podcast A Voz do Sucesso. Hoje eu estou aqui com o Ícaro Mota, corretor de imóveis, empreendedor, empresário, e vai contar um pouquinho dele, da trajetória na corretagem e na vida das finanças, das vendas, de tudo. Vamos lá, boa Seja muito tarde, obrigado bem-vindo. pelo convite. É uma honra, é um prazer, viu? Tamo junto. Para começar, se apresenta aí, Ícaro, pro o pessoal te conhecer um pouquinho. Bom, eu me chamo Ícaro, eu atuo hoje como corretor de imóveis na cidade há alguns anos, né? Também muita gente me conhece aqui pelo Quiosque Brahma, né? Do qual até o Rafael a gente se conhece por lá, né? E muitos anos, mas eu vim de São Paulo, né? Eu sou nascido em São Paulo, estou aqui desde 2010, né? Quando eu vim para assumir o quiosque, né? Por conta de na época, meu pai que abriu, né? E ele era do mercado financeiro e pensou em abrir o quiosque para se aposentar, né? E ficar com o quiosque, que é uma franquia, Para ter uma fonte de para renda ter uma além fonte de. da Exatamente, foi aposentadoria, uma né? indicação, né? Que meu tio também é franqueado de uma outra empresa e indicou para ele, na época deu certo, ele investiu, mas sem ter o conhecimento, o know-how necessário para estar ali, né? Apesar de ser franquia e a franquia garantir que eles passam, além do nome, o know-how, né, e a consultoria que eles fazem, só o dia a dia mesmo é que vai fazer a empresa girar, né? E como ele ainda não tinha se aposentado, estava em São Paulo, eu também vim do mercado financeiro, né? Eu estudei administração, não cheguei a concluir justamente porque eu tranquei para vir para cá, né? E assumir, porque em 3 meses a casa já ia à falência, né? Ah, uma contratação na época, né? Não sabia, tinha alguns outros problemas. E eu falei, não, vamos embora. Eu, na época, trabalhava no Bradesco, né? Lá na Matriz. Eu tranquei a faculdade, encerrei as atividades lá e vim pra cá, assumi, né? Meti as caras. Mas graças a Deus, deu tudo certo. E você falou que chegou a quase falir em 3 meses. O que que fez virar a chave? Foi a sua vinda para cá, assumir a operação? Não O, tanto. o que fez não falir, né? Quando eu cheguei, eu falei, eu vou descobrir o que está acontecendo, mas eu não sabia nada, né? Eu era estudante de administração, já estava no final do curso, então assim, eu já tinha feito 3 anos, eu estava basicamente no TCC. A parte teórica da administração, eu já tinha toda. Eu falei, eu como estudei isso, eu vou chegar lá e vou, né, aplicar as ferramentas de administração, tudo mais, os conhecimentos que eu tive, e vou resolver. Mas na verdade, a faculdade de administração, as ferramentas e tudo mais, ela realmente te prepara, mas ela te prepara muito mais para o macro. Então, no caso, eu estava numa empresa grande, no Bradesco, eu atuava na engenharia lá, porque eu fui alocado, eu entrei como trainee lá, e eu fui alocado na engenharia. Mas ali é uma corporação, né? Então ela te prepara melhor para aquilo. Para você enfrentar o micronegócio, algumas ferramentas vão ajudar, mas a verdade é o dia a dia de entender cada processo que vai fazer a diferença, né? Eu cheguei aqui em 2010, eu cheguei a ficar 4 meses direto no quiosque, entrando, abrindo de manhã, fechando, direto sem folga, sem nada, e mesmo assim demorei muito para entender o que realmente acontecia, né? Foi através de uma pessoa muito querida que eu realmente abri os olhos. Não vou citar a situação toda, mas fica fácil de entender, né? O chopp é um barril de 50 litros, né? Então, para controlar, é complicado. Ele tem uma variação de 120 a 140 copos natural só pela tirada, né? Pelo creme e tudo mais. É diferente de uma cervejaria, por exemplo, que você tem um estoque físico controlado, Com contado. 24 cervejas, tem que sair as Exato. 24 Então, cervejas. exato. A geladeira tá lá, você tem 20 cervejas na geladeira. Você sai para ir resolver alguma coisa, aí um banco, alguma coisa, volta, tem 17 na Vendeu geladeira. 3. Vendeu 3. Então você vai, olha no caixa o que foi lançado, o que foi vendido, dinheiro está aqui, o shopping não. Então o problema era basicamente esse, né? Na época. Aí as mudanças foram de contratação, tudo mais, mas isso levou 4 meses e mesmo assim eu ainda não conseguia resolver sozinho, né? Se não fosse esse alerta aí para eu entender de verdade,
realmente não Não ia batia a dominar conta, não exatamente. fechava a conta do. É aí onde eu falo, né? Eu ainda jovem, né? Eu tinha o quê? 20, em 2010, eu tinha 23 anos quando eu cheguei, né? Ah, vindo de faculdade e tudo mais. Nunca tinha atuado, apesar de eu ter tido um salãozinho de beleza lá em São Paulo, que foi da minha mãe, quando ela veio para cá, eu comprei, eu não tinha esse conhecimento, né? E foi no dia a dia, né? Aprendendo. E hoje eu falo, você tem que saber cada processo para poder gerenciar mesmo qualquer que seja o negócio, né? Então, dominar todas as áreas é muito importante, né? E aí nesse meio tempo a gente mudou, trocou equipe e tudo mais, fizemos as mudanças que precisava fazer. E hoje a empresa ela está com os funcionários, o nosso gerente lá ele tem o Dinho, né? Um abraço, meu querido Marcelinho, a todos. Você também, lógico, meu querido Rafael. É, o Dinho está com nós desde 2010, então são 16 anos. Você, Eu tô desde os 18 anos. desde os 18. Fiz Somos 10 já, 28, né? vai fazer 10 anos em São abril. 10 anos. Então, 1º assim, de abril faz 10 anos que eu tô nós não na temos casa. o turnover, né? Porque a gente aprendeu a trabalhar a equipe, né? De uma forma que seja bom para todos, né? Então, assim, tem patrões e patrões, né? O meu pai, que é o grande tudo, Idealizador, né? idealizador, realizador e tudo mais, junto a nós todos aí, ele sempre foi uma pessoa que de soma, né? Então, sempre foi de pensar no próximo, não só de pensar em dinheiro, assim, ser ganancioso, então, saber dividir o pão. Isso foi o que fez. O Marco era formado em RH, né? Ele era formado em RH e marketing, pós-graduado em Sim, é marketing, né? pós-graduado Então, em marketing. Então ele entendia um pouco de gestão de na pessoas. gestão de pessoas ele entendia muito bem, né? E aí a nossa equipe meio que selou e está até hoje aí, né? Sem giro, sem problemas. Uma coisinha ou outra acontece de vez em quando, mas é natural Normal. em qualquer lugar, né? Pessoas, né? Pessoas Pessoas, são pessoas e vão ser para sempre, um né? dia ruim, às vezes, um Exatamente. estressinho, alguma Ah, coisa. isso acontece. Lidar com o público também, a gente tem que saber na vida, principalmente quando a gente está no atendimento, que eu costumo falar, né? Tem uma máxima da o cliente tem sempre razão. Não, eu não concordo. Mas a gente tem que aprender a falar não da maneira mais cordial possível, né? Enfrentar ali a situação, às vezes engolir um sapo faz parte, né? Mas nem tudo o cliente tem razão, né? Também fazer o cliente enxergar, eu acho, que o lado do empreendedor por trás Exato, daquele não que às vezes ele ouviu. isso. E Pela aí, casa ser franqueada lá, o quiosque Chopp Brahma é uma franquia da Ambev. exato, Então tem diretrizes que tem que ser seguidas, às vezes o cliente não entende muito bem. Principalmente a exato, questão do colarinho, que gera muita exato, discussão. tem, né? Eu quero chopp sem colarinho. O cliente chega lá, aí você fala que não pode. Ah, mas por quê? Sempre gera um estresse, sempre gera alguma coisa. E não é por uma premissa nossa, né? No caso não querer tirar o chopp da forma que ele quer. Na verdade, a franquia ela foi criada para servir o chopp na sua qualidade máxima, com excelência, né? E o colarinho ele faz parte. Então, é uma diretriz da empresa, né, da franquia, que o chopp ali seja servido na máxima qualidade dentro do que a Ambev prega, né? E para nós que já trabalhamos com o produto e já somos entendidos, também a gente sabe, né? O colarinho ele é a alma do produto, conserva aroma, temperatura, sabor, dá cremosidade, né? Ele complementa o chopp. Então, assim, o grande negócio aí, a gente, quando falar não, é saber falar o não, né? Eu acho que é isso que conduz aí, né? Em todas as situações, não só lá, mas eu aprendi isso para a vida também, aplicando em todas as áreas, né? Quando a gente lida com o público e às vezes a gente tem que falar não, a gente precisa tentar encaixar de uma forma que seja bem entendida, né? É verdade. Só para situar o pessoal que está chegando agora, nós somos a Ótima Ideia, somos uma escola de marketing digital que está aqui na Praia Grande, na Costa Silva. Ótima. Esse é o podcast A Voz do Sucesso. E por trás aqui do projeto nós temos o Guia de Praia Grande, que é uma agência de marketing digital
que patrocina o podcast aqui. São eles que têm acreditado nesse projeto, que têm incentivado, que têm feito esse projeto acontecer. Esse é o podcast A Voz do Sucesso. Nós estamos aqui com o Ícaro, ele contou um pouquinho sobre o início da trajetória dele no empreendedorismo. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a corretagem. Como que você entrou no mercado imobiliário, cara? Como que você conheceu esse mercado? Da mesma forma que eu caí de paraquedas, né, na empresa, na questão de bares, restaurantes, né, foi com a corretagem. Na vida, jamais, né, em São Paulo, onde eu nasci e cresci, eu jamais imaginei que eu fosse um dia trabalhar como corretor de imóveis, né? E eu acabei vindo para cá, para essa situação, e deu certo, né? Enfim, a gente conseguiu resolver os problemas, né, da empresa, fazer ela ter um crescimento, né? Graças a Deus, e a todos os colaboradores, clientes e tudo mais. E ela começou a andar, então eu falei, bom, eu vou, né, como ela estava controlada, bonitinha, eu falei, eu vou buscar uma outra área. Aí eu comecei a trabalhar na época com um grande colega meu, Benê, fazendo consultoria comercial na rede de postos que ele tinha, né, que ele tem ainda na cidade, né, Postos Ipiranga. E o Benê, ele é um corretor de imóveis que me ensinou muito, né, aprendi muito com ele a respeito de como a gente se comunica, né? A forma que a gente passa a credibilidade para. Então, assim, a gente tem que dominar aquilo que a gente está trabalhando, né? Para ter propriedade e passar segurança, né? Então, ele me convidou na época também a trabalhar com ele, isso foi em 2014, 2015, e eu comecei a atuar dentro do escritório dele ali na Vila Tupi, né? O meu primeiro contato com a corretagem foi ali, né? Não tive tanto sucesso na época, né? Não imaginava na vida trabalhar com corretagem, né? Como eu falei. Mas aqui na Praia Grande eu falo, né? Se a gente observar, a cada esquina tem uma, duas ou três imobiliárias, né? Aí eu falo, caramba, se tem é porque dá certo, né? E é verdade, a Praia Grande hoje ela é um paraíso para investimentos, né? Para moradia. Nós estamos numa cidade que é uma estância balneária, né? Que vive e respira através do turismo, principalmente, né? E cada vez mais ela tem se tornado também uma cidade dormitório, né? No caso, pessoas que trabalham em São Paulo para melhorar a qualidade de vida, né? Acabam vindo morar aqui e sobem a serra para trabalhar. Acontece bastante. No início até eu ia fazer isso. Para você ter uma ideia, eu morava em São Paulo, na região da Penha, Zona Leste, né? E a matriz do Bradesco, que chama Cidade de Deus, onde eu trabalhava, era em Osasco. É extremo leste e extremo oeste. Para chegar lá pela manhã, eu gastava no mínimo 2 horas e meia. Para retornar também, né? Então, assim, com faculdade. Era mais rápido vir para cá do que. Quando eu vim para cá, como se trata de uma corporação grande, lá são 10 mil funcionários. Até daqui da Baixada tem fretado, né? E o fretado aqui demorava 1 hora e meia para chegar lá, por conta de logística e trajetos mesmo, né? Em São Paulo eu tinha que atravessar a cidade inteira, Zona Leste até a Zona Oeste extremo mesmo. Então, a Marginal Tietê eu pegava de ponta a ponta, né? E naquele anda-para, 2 horas e meia, 3 horas por dia eu perdia aí por volta de 6 a 7 horas, no mínimo, né? Então eu perdia 2 horas e. Exatamente, perdia 6 a 7 horas por dia no mínimo. Isso quando eu não tinha algum imprevisto maior, uma questão de chuvas aí que algum acaba. acidente. Exatamente, né? E quando eu comecei eu nem tinha carro ainda lá, eu tive a oportunidade de comprar meu primeiro carrinho, mas quando eu entrei lá eu ia de condução. Então eu perdia de 6 a 7 horas no mínimo só para deslocamento dentro da cidade. Isso querendo ou não, basicamente é um expediente completo de trabalho. Sim. Né? E as pessoas lá de São Paulo estão percebendo isso. Então daqui eu demorava menos para chegar lá, questão de trajetória, logística, do que onde eu realmente morava, né? E fora a qualidade de vida. Então aqui na Praia Grande a gente está a nível do mar, a pressão atmosférica é outra, a temperatura é outra, o ar que a gente respira é totalmente outro, né? Não é aquela poluição de São Paulo. Hoje assim, eu levo dessas 7 horas que eu gastava, eu hoje levo 5, 10 minutos no máximo para chegar no trabalho, em qualquer deles que eu estivesse, que eu já tive aqui na cidade. Então tudo isso reflete onde? Na qualidade de vida.
E o pessoal de São Paulo está começando a perceber isso e cada vez mais está migrando. Isso eu tenho propriedade para falar por conta dos atendimentos que eu faço, né? E das necessidades das pessoas. Muitos deles procuram imóveis aqui na cidade justamente para isso. Fala, não, eu quero vir para cá, trazer a família, né? Eu trabalho em São Paulo ainda, mas a condição de tempo de chegada é a mesma, só que eu hoje busco mais qualidade de vida. E São Paulo é uma cidade maravilhosa em outras questões, tem tudo sempre, né? Estrutura total, porém a qualidade do ar, o trânsito, tem muita coisa que tem incomodado, né, os paulistanos e tem vindo para cá. A cidade ela está com uma estrutura maravilhosa. Se a gente comparar a cidade hoje da cidade que era 20, 30 anos atrás, ela mudou da água para o vinho. Eu falo que hoje a Praia Grande com certeza é a melhor cidade da Baixada Santista, né? Não vou dizer de todo o litoral de São Paulo por conta de não conhecer tudo, mas da Baixada Santista eu acredito que hoje é a melhor cidade para se viver, né? E para se investir principalmente. Tem muitos projetos para vir, né, para a cidade, que nem Com esse certeza. a Marina que eles estão planejando. Essa semana saiu Tem o anúncio aí do Pier, né, da aviação, isso é sim, maravilhoso, né? Então, os próprios CT do Santos que está para vir para a exatamente, cidade. no próprio Litoral Plaza Shopping ali, a expansão é gigantesca. Eu estou lá há 15 anos, acompanhei boa parte dessa expansão, né? Você também. Então, só tem crescimento, né? Não só ali, mas na cidade, né? No Tem geral. mais um shopping center para vir para a Exatamente, cidade. ali o Grupo Mendes vai subir agora o shopping, é Jardim Mar, né? Se eu não me Vila engano. Mar. Vila Vila Mar. Mar. Né, já está em obras e aceleradas ali, graças a Deus a gente tem esperado essa notícia há um certo tempo, né, do início das obras ali do shopping do Grupo Mendes, mas já está em obras. Isso só faz a cidade crescer cada vez mais, né, a cidade então ela está em crescimento constante. E valoriza mais os imóveis, né? Com certeza, dá uma valorização aí exponencial, né, para os imóveis, para a cidade no geral. Então, se você observar, eu não vou dizer o valor exato estatisticamente, porque eu não tenho essa informação hoje, assim, de quantos imóveis são entregues anualmente, mas eu garanto que no mínimo uns 2.000 imóveis são entregues novos pelas construtoras, né, na cidade. Então, voltando ao que a gente estava falando, a gente tem uma, duas ou três imobiliárias em cada esquina, né? É realmente por isso, né? Porque há uma demanda muito grande, né, de pessoas para comprar, fazer as movimentações e investimentos com os imóveis, né? Hoje em dia também o que acontece? Como a cidade vive de turismo, é uma estância balneária e não possui hoje uma rede de hotelaria grande, temos hotéis, pousadas e tudo mais, mas não tem uma grande rede para receber, né, os turistas. E hoje a cidade recebe, por exemplo, no Réveillon, no Carnaval, milhões, né, de pessoas, chega ao número de milhões. Milhões assim, 1 milhão, 1,5 1,5 milhão. milhão, né? Então, muita gente tem nos procurado como corretores, eu, os colegas com certeza, para comprar os imóveis e fazer o investimento. Não só aquele investimento natural de valorização, né, e de compra e venda quando se trata de uma oportunidade, mas também para investir e se tornar um hospedeiro, né, um Airbnb, um Booking, né? Então isso tem funcionado bastante, né? Eu também sou prova disso, porque hoje eu e meu irmão fizemos aí estamos fazendo uma experiência, a experiência é muito positiva, né? A cidade é muito procurada e o Airbnb e o Booking vieram hoje para ficar, né? E os clientes perceberam isso e estão fazendo investimento, né? Porque imóvel é um investimento 100% seguro. Eu sempre falo, o melhor investimento em questão de segurança sempre vai ser o imóvel. Eu estava conversando com um colega esse final de semana. O pai dele comprou um kitnet ali na Tupi e estava numa situação meio decaída o kitnet. Ele pegou mais em conta por isso, reformou o kitnet, deu uma subida e colocou no Airbnb. Ele tá com o apartamento, eu acho que há uns 3 meses, se eu não me engano, e já levantou mais de 30 mil reais, cara. Exatamente. Tipo, pouco tempo, né? Que tipo de investimento retorna 30 mil em 3 meses? E esse investimento ele é ainda mais atrativo por quê? Porque você compôs patrimônio, né? Então você compôs patrimônio no seu nome, você comprando imóvel, você compõe patrimônio, né? Então você não tem a liquidez daquele investimento, mas você tem o patrimônio que vai te gerar crédito. Isso é fato.
você tem a valorização natural do imóvel, a cidade vai crescendo, os imóveis vão naturalmente valorizando, mas com o crescimento a valorização ainda é maior e você ainda consegue ter renda. E é uma boa renda, né? Como você mencionou, é verdade. Né? No caso, eu e o Renan Berbal, beijo, Rê, conversamos bastante sobre isso, né? Com meu pai também, né? Que hoje está lá em cima. E falamos, não tem, mas vamos fazer, né? O que dá para fazer? Fomos atrás de crédito e aí tinha o crédito disponível e falamos, vamos fazer, vamos. Isso eu descobri com uma própria pessoa que estava comprando um terceiro imóvel no mesmo condomínio, e eu falei, poxa, terceiro e tal, né? Acabou não batendo o crédito dela, e ela me explicou e mostrou os números. Então nós fizemos a soma do que ela arrecadou durante o ano aí de 2020, 2024, né? Via Airbnb, Booking, as plataformas que fazem as locações temporárias. Subtraímos a soma das taxas, né, e despesas do imóvel, ou seja, condomínio e PTU, e o montante dividimos por 12. O valor era muito atrativo. No caso ali, eu vou falar o valor, né? Era uma unidade de um dormitório, ali na Guilhermina, R$6.000 livre por mês, livre de impostos, né? Acho que provavelmente logo vai estar. Eu acho que já tem uma então, taxa já. No final do ano passado eles criaram um projeto de lei para taxar. Aí eu não sei se já está vingando já, mas a lei né? existe. Onde está rolando um dinheirinho, o governo dá um jeito de. Isso é fato, né? Mas nessa parte eu não vou entrar. O governo deixa o governo para lá. A única coisa boa que eu estou sabendo do governo, que vai refletir muito no mercado imobiliário, é uma projeção aí de uma baixa boa na Selic, né? Isso interfere diretamente no valor das taxas de financiamento imobiliário, né? Do crédito imobiliário, dos juros em geral. Então a previsão é de um aquecimento ainda maior aí no mercado. Caso isso venha a acontecer, vai ser muito positivo aí para as vendas, né? E negociações futuras. Mas voltando ao Airbnb, só para concluir o que eu estava falando, então assim, que tipo de investimento que você tem que além de valorizar, como se fosse, você aplica um dinheiro, o dinheiro está aplicado no banco, tem uma remuneração em cima disso e você mantém a liquidez dele lá, né? Aí depende da contratação que você fez com o banco. O imóvel, por outro lado, você não tem a liquidez, mas o patrimônio está lá e está evoluindo naturalmente. E você tem uma renda dessa sem ter dor de cabeça, né? Sem se preocupar com as coisas que influenciam, né? Então, tempo, clima, falta de produto no mercado, problemas com funcionários, o que quer que seja de problemas, é só o imóvel ali. E as plataformas administram isso para você. Então, basicamente, você faz as fotos, deixa no site e espera o público vir e vem, né? Porque hoje a cidade, pela qualidade que ela tem, né? É a mais procurada aí da Baixada Santista pelos turistas, né? Também, se tiver de saco cheio, você vende o imóvel, né? Anuncia o imóvel para vender. Exato. Eu não quero mais, não quero mais esse imóvel. Ainda hoje, minha cabeça tem mudado em questão de investimentos futuros, se Deus quiser, para isso, né? Tem dado muito certo e está dando para muita gente. A gente tem realizado vendas aí, as 2, 3 últimas vendas que eu fiz foram exatamente para isso, compra para investimento e colocação de imóvel à disposição das plataformas Airbnb e Booking, né? Então é isso. Então, só para se situar melhor, o início foi através do Benê. Isso, voltando. Eu fiquei um tempo na época, né? E eu fiquei acho que um ano no escritório lá, mas foi um ano difícil na época, não só para mim, mas para muitos corretores. Eu lembro na época, o mercado não estava muito bom. Então, assim, eu não tirei o proveito máximo nessa época, né? E da corretagem em si, e aí eu encerrei na época e voltei a trabalhar diretamente lá, internamente lá no quiosque do Brahma, né? E continuei com a consultoria dos postos lá com ele, né? Mas a corretagem em si, eu adormeci na época. Deu uma parada. Isso, exato. E em que momento você retornou? Que foi quando você voltou para a corretagem e já engatou de vez? Foi em 2017, final de 2017, né? Foi quando eu decidi voltar, a empresa estava redondinha também lá, né? E
Aí eu comecei a ver que o mercado realmente era muito promissor, comecei a olhar com melhores olhos a questão de corretagem. Eu achava que o problema talvez fosse meu, mas eu sou um profissional que na vida, tirando esses 2, 3 anos de banco que eu trabalhei, né, ah, todo o resto da minha atividade profissional foi com o público, foi com vendas. E eu aprendi que venda é assim, a gente, né, independente do produto, a gente precisa entender o que está vendendo, entender a necessidade do cliente, né? E ter comunicação, passar as coisas com transparência, que vai vender. E imóvel, a parte boa dessa profissão são as comissões, né? Então aí na época, conversando com um colega, que inclusive é um cliente antigo nosso lá da Brahma, Vladimir, um abraço, fez um convite, né? Para mim, eu fui trabalhar na construtora Arjonas, uma construtora muito boa aqui, de renome, onde eu regressei e de lá, desde então, eu não parei mais, né? Então são aí, uns 7, 8 anos direto aí trabalhando na corretagem, né? Onde eu passei por algumas casas, graças a Deus, todas elas boas passagens, que foi a construtora Jonas. Depois eu passei pela construtora Petra, Alexandre, um abraço também. De lá eu migrei para Nova Casarão, Alexandre também, né? Um abraço ao Túlio, a todo mundo lá. Todas elas foram uma grande escola para mim, né? E eu tô até hoje aí. Mas agora você está em alguma construtora, alguma Não, não. imobiliária? O que você tá fazendo? Ah, há 2 meses atrás, eu sou casado, né? Aliás, um beijo para minha esposa também, minha vida, Paula. Eu sou casado, minha esposa atuou na advocacia por mais de 20 anos aqui na cidade, né? E querendo ou não, um pouco cansativo, principalmente por ela não trabalhava a área criminal, tributária, trabalhista, ela trabalhava muito a parte eleitoral e a parte civil, né? Mas acabava pegando muitos casos da vara de família. E alguns deles é complicado, né? Traz uma energia negativa e tudo mais. Eu sempre vi que ela gostava de decoração, coisas do lar em geral, né? E eu fui não fazendo a cabeça dela, né? Tentando trazer ela para a situação da corretagem, até que um dia eu consegui. E ela veio trabalhar comigo, no caso, na época na Nova Casarão, eu fiquei 2 anos, um pouco mais lá na Nova Casarão, e ela ficou um ano, um pouquinho mais de um ano, como primeira experiência, né? Adorou, se apaixonou pela corretagem, que eu já sabia. É, ela adora, né, a questão de decoração, imóveis e tudo mais. E o que eu falei para ela, né? Você na advocacia você trabalha com problemas, né? Então, querendo ou não, as pessoas que te procuram estão carregadas de problemas. Essa energia vem para nós, querendo ou não, principalmente nos casos familiares, acaba trazendo essa energia de uma forma que afeta a todos. Eu me Redobrar, né? sentia, porque às vezes ela desabafava sobre qualquer coisa, não dos casos, ela não me falava nada, porque não pode, né? Mas eu sentia. Ela falava assim, estou com um caso grave de família, só essa situação é de pai com filho. Eu falava, como pode, né? Então essa energia ela ficava, ela não podia nunca descrever o que estava passando, mas só na energia eu já sentia. E na corretagem, não. Na corretagem, a gente está entregando o sonho das pessoas. Além de tudo, você está trabalhando com a realização de sonhos, né? Então, quando você entrega uma chave, quando finaliza um processo, que às vezes é longo, árduo, né? E principalmente por parte do comprador, às vezes é resultado de uma batalha, de uma vida toda, de muito trabalho. Eu costumo falar, e é verdade, né? O maior sonho do brasileiro realmente é o sonho Da da casa casa própria, própria. entendeu? E tem mais uma coisa que eu penso sobre isso, a responsabilidade, né, do corretor de imóveis, né, quanto a isso. Eu me coloco como o maior responsável pela segurança, transparência, porque eu não tenho, como profissional ou como ser humano, o direito de transformar o sonho de ninguém em pesadelo, né? A gente vê algumas coisas aí, infelizmente, que acontecem, né? Aliás, uma recomendação que eu faço sempre a todos, sempre que for falar de imóvel, procure um profissional credenciado. Essa é a única segurança que você vai ter para o futuro. Nós, atuando, temos uma responsabilidade jurídica sobre essa negociação que vai sobre anos. Então,
caso a pessoa seja vítima de um golpe e tudo mais, ela não tem como reaver. Já pensou você perder a luta de uma vida inteira na mão de algum golpista, né? Tem a questão aí, sem desmerecer, mas zeladores, que acontece muito na cidade, eu vou ajudar e tudo mais. Essas pessoas não respiram o mercado imobiliário, não sabem da questão complexa que tem por trás disso, né, de segurança que ela tem que apresentar, principalmente a quem está comprando, mas também a quem está vendendo, né, e desconhecer o mercado faz ela, como que eu posso colocar isso? Faz ela ajudar a pessoa que está vendendo a realizar um mau negócio, porque se ela não sabe o real valor de mercado, ela pode conduzir e induzir a pessoa a fazer um mau negócio, vender abaixo do preço, por exemplo, entendeu? Então tem uma série de coisas, é uma recomendação que eu faço, não é à toa, eu aprendi isso, né? Procure sempre um profissional credenciado, né? Nós somos credenciados pela uma autarquia que se chama Cresce, né? Que fiscaliza arduamente aí a atuação de todos para que as negociações sejam sempre saudáveis para ambas as partes, né? E acho que é isso. Eu tava a pergunta mesmo que você fez só para eu. Foi o momento que você saiu da Nova Sim, Casarão isso. e É porque iniciou eu sou tagarela e vou. Então, assim, tendo pego essa bagagem, né, durante esses anos e tudo mais, eu passei por grandes escolas, graças a Deus. Aliás, sou muito grato a todos que me deram a oportunidade aí, né? Aprendi muito por todos os lugares onde eu passei, sempre com pessoas maravilhosas. E ao final aí do ano passado, eu e a Paula, né, tomamos a decisão juntos de sair e empreender, né? Ou seja, falei, vamos voar solo, vamos tentar, né? Com essa experiência que a gente já tem, a Paula também, por ter sido advogada, ela tem todo o conhecimento jurídico, né? Muito mais do que eu, apesar de dominar essa parte, o domínio dela é muito maior nessa parte, então a gente consegue passar total segurança para os nossos clientes, né? E nessa parte jurídica e nas vendas também, né? E o motivo é simplesmente decolar mesmo, né? Empreender. Trabalhando numa empresa de né, uma imobiliária. imobiliária, uma construtora, você tem um ganho, né? E é um ganho muito bom. Eu falo que tem profissões muito, como eu posso dizer isso? Tem profissões que, vamos supor, medicina, né? Tem vezes que você ganha um salário maior de um médico no mês, né? Como corretor de imóveis. Então, as comissões, elas são boas. Claro, isso também na balança é o que eu acabei de falar. Existe uma responsabilidade muito grande nas nossas costas. Qualquer coisa que possa acontecer durante anos, se eu não me engano, 5 anos, a responsabilidade sobre aquela negociação é do corretor que assinou. Então, não é essa remuneração, né? Eu considero ela totalmente justa, né? E o mercado ele é sazonal, tem hora que você vende, tem hora que você não vende. Então, o corretor ele tem que equilibrar essa questão de ganhos. Mas, como eu vou voltando ao que eu estava falando, as comissões tem hora que você ganha um valor, né? Você às vezes faz 2, 3 vendas no mês, se você somar os ganhos do mês, você ganha mais do que o médico, né? Então, é uma profissão que foi assim que me seduziu, querendo ou não, né? Não por ser apaixonado por dinheiro, não. Eu adoro mesmo vender, é trabalhar com o público. Eu falo que Se comunicar, né? me comunicar, sou bem tagarela. Eu costumo falar assim, eu na época do banco eu já não gostava de terno, gravata, assim, usar diariamente, porque incomodava aqui, e lá era só terno, gravata, né? E como eu trabalhava em departamento, era na minha salinha, um prédio, né? Na minha sala tinha 400 pessoas, cada uma na sua baia, fazendo aquilo, cheio de processo na mesa, telefone e computador, quase sem comunicação nenhuma, a não ser com os colegas. Eu já trabalhei em shopping desde garoto, desde os 16, 17 anos, como eu comecei a vender tênis, né? Lojas como World Tênis, Tênis Station. Então, assim, lidar com o público, para mim, é muito melhor. Então, o sonho do garoto que cresceu em São Paulo, pô, entrou numa empresa grande, fazendo faculdade, bacana, legal. Mas se me perguntar onde eu tinha o maior prazer, era de estar trabalhando ali, com a bandejinha na mão, servindo o shopping e conversando. Né? A questão do prazer de trabalhar. De conectar com as pessoas. Né? Exato. Mas o ramo imobiliário na cidade, ele é gigantesco.
A cidade aqui hoje é um polo, né, em crescimento constante, né, e gera uma oportunidade profissional para quem quiser atuar na área, né, muito boa. E aí depende de cada um do trabalho que vai fazer e a nossa decisão foi em cima disso, né, de corrermos. Você falou de que você transicionou para trabalhar independente Isso, por querer decolar. isso E querer isso gerou algum tipo de medo, de insegurança, sempre, de puta, eu tô aqui, tô na zona de conforto, né? Querendo ou não, a Casarão levava os leads até você exatamente. e Hoje a gente agora tem que você tem que correr correr atrás, atrás desses leads. exatamente. Então Você assim, não, a era partir uma do coisa Era uma coisa que a gente já, principalmente eu, né, por mais tempo, já pensava, né, para o futuro, tal, quem sabe um dia chegar né, hoje a gente sonha e, se Deus quiser, vamos alcançar com bastante trabalho, muita luta que a gente tem feito, abrir a nossa imobiliária mesmo, né? Com isso ainda gerar mais oportunidades, mais empregos e tudo mais. Então, assim, empreender nessa área é o nosso foco hoje. Então, hoje nós estamos atuando como autônomos, mas sim, com certeza. Foi uma decisão que gerou muita insegurança, porque o corretor ele não tem um salário, né? Então, é através da venda que ele se remunera. O que você falou da zona de conforto é totalmente real. Você está numa empresa, né? Eu e a Paula estávamos numa empresa muito boa, maravilhosa, grande. Eu acho que no setor imobiliário é a maior imobiliária, daqui o da Praia maior Grande. grupo da cidade, da Praia Grande, Nova Casarão, onde a gente tinha total estrutura, nossa mesa, ah, o sistema, O ah, tráfego quem o fazia era tráfego, eles. tudo era eles, né? Então já chegava os leads, né, para a gente trabalhar através do trabalho que eles faziam, de investimento de marketing e tudo mais, os CRMs para poder auxiliar a gente a conduzir as negociações, né? Por conta do movimento da quantidade e a demanda que tem de clientes, então era bastante atendimento. E também pelo nome que a empresa tinha, pô, são 35 anos aí na cidade, mais ou menos, né? Hoje mais. Um nome consolidado, ganhou o primeiro prêmio Imob, né? Que teve na cidade, ganhou como a melhor imobiliária da cidade. Então, assim, gera uma confiança na pessoa e a pessoa já vai procurar. Você, como corretor, só espera o cliente chegar, basicamente, né? Lógico, cada um com a sua atividade consegue conquistar mais clientes ou ficar para trás. Isso também depende de cada um, É mas individual, né? você já tem aquilo. Eu e a Paula saímos e aí na hora a gente fala, e aí, como vai ser? Né? Então essa é segurança. Nós tivemos que, graças a Paula, que nessa parte aí ela me deu, nossa, ela é como eu posso falar, A meu backup cabeça. todinho, exatamente. Então foi atrás, aprendeu a mexer em CRM, testou aqui um sistema, outro, porque nós temos, né, que ter nosso site, nossos imóveis e como fazer. Demanda bastante trabalho nos bastidores. Não é só chegar com o cliente, abrir a porta da casa e falar, olha, tem isso aqui e tudo mais, vamos lá, tal. Não. O trabalho começa muito, muito antes, né? E é um trabalho árduo, né? Para fazer primeiro as captações, né? Depois nós temos que fotografar, fazer vídeos. Quanto mais material você tiver, maior a chance de você vender. Mas você tem que alimentar toda essa informação em algum banco de dados e colocar ele à disposição para que esses dados sejam, né, divulgados. Então, isso a gente coloca num sistema. Ela foi atrás, né, antes mesmo da gente sair, ela já estava fazendo esses testes, né, já porque a gente tinha essa ideia. Então, começou a testar os sistemas e tudo mais, chegou num ponto que falou, acho que aqui dá, ok, então tem o sistema, tem o CRM, que faz a gestão para a gente poder sequenciar os atendimentos. Nesse sistema, onde a gente alimenta os imóveis, a gente coloca as informações, né, que a gente tem dos imóveis, as fotografias, faz o tratamento das imagens para sair de uma forma correta para quem está visualizando, né, e ele dispara aos portais, né, além do nosso site. Nós temos o nosso site, aliás, se puder divulgar depois. Pode falar aí, deixa aí. Ó, tá pensando em imóvel, ó, www.icaromotacorretordeimóveis.com.br. Imóveis na Praia Grande, lançamentos, imóveis para investimento, imóveis para moradia, o que você precisar, à disposição sempre, com segurança, transparência. E é isso, né? Deixa seu Instagram aí também pro pessoal. Instagram, Quem quiser tá seguindo.
corretor Ícaro Mota, e eu tenho um outro Instagram também, eu tenho dois, porque um ficou mais para o pessoal, o outro para profissional, eu não sei exatamente agora, mas os dois são arroba Acho que era Ícaro, corretor.ícaro. isso, arroba Ícaro.corretor, e o outro é arroba corretor Ícaro, não, deixa eu confirmar Mais aqui. fácil. É mais fácil, porque os nomes são parecidos, então vamos lá. Enquanto ele vê o Instagram, desse momento que você resolveu transicionar de carreira, né? Você já pensou em desistir? Você falou que foi há 2 meses, mais ou menos. Foi pouco tempo e assim, não pensamos, porque eu vou dizer uma coisa assim, respondendo, finalizando somente a outra pergunta, né? Gera muita insegurança do amanhã e tudo mais. Mas a experiência que a gente teve só nesses 2 meses foi, graças a Deus, muito positiva, né? Realizamos algumas vendas e aí isso gera Confiança, né? um pouco mais de confiança e mais. Dá aquele sentido de propósito Exatamente, também. eu acho que Falar, a tô gente, no né? caminho certo, engatei. Exatamente. Então a gente hoje está nesse caminho, se Deus abençoar a gente, né, o nosso trabalho e tudo mais, a gente vai seguir, sequenciar e progredir, né? Esse é o nosso intuito. E o que mudou a sua mentalidade nesse momento de o que fez você pensar? Você estava na Casarão, o que fez você pensar que poderia trabalhar para você mesmo, que era o momento de parar de trabalhar para terceiros? Ora, não vou mentir que os ganhos são maiores, né? Eu tenho uma veia empreendedora na vida já, né? Eu sempre, quando eu entrei nos estudos de administração, eu já sonhava em empreender, né? Eu comecei lá com um salãozinho na época mesmo trabalhando em banco, já fiz meu primeiro investimento que foi um salão de beleza lá na cidade, né, de São Paulo mesmo, que eu não conseguia controlar, né? Até hoje não sei o que é um balaiagem, essas coisas, progressiva. Quando as meninas pediam para mim ir lá na Liberdade, em São Paulo, acho que é Ikezaki, fazer uma lista, eu olhava e falava, deixo na boca, Yasmin não sei do que. O que é isso aqui? Um monte de coisa, era os esmaltes. Então imagina, eu sou homem, já não domino aquilo, né? Nada daquele mercado e sem estar no local, porque eu trabalhava no banco, lá no outro extremo da cidade, à noite faculdade, filho, aliás, Luan, um beijo pra você, te amo. Recém-nascido na época, aquela loucura, não tinha muito tempo, né? Então, para administrar aquilo ali ficou complicado para mim, eu acabei passando, né? Mas a ideia sempre foi de empreender. E aí, voltando ao que você me perguntou, a ideia foi essa mesmo, né? Progredir na profissão, decolar e empreender, né? Sempre onde a gente passou, a Paula só teve comigo na Nova Casarão, mas por onde a gente passou, a gente sempre teve um relacionamento incrível aí, né? Eu sempre tive sempre as portas abertas e continuo sendo parceiro para sempre, amigo inclusive, né, pessoal. Mas foi isso que me fez, que me motivou mais, né? Buscar especialização maior, né? E autonomia. Teve algum erro que você cometeu que falou, puta, agora é a hora de... Não Não, teve isso. é totalmente relacionado a isso, a crescimento mesmo, tanto pessoal como profissional, né? E os ganhos também, porque quando você está trabalhando em uma construtora ou em uma imobiliária, os ganhos eles são divididos, né? Que nem você está como corretor numa imobiliária, então você está dentro de uma zona de conforto que ele te faz tudo. Mas quanto será um aluguel ali das casas que eu trabalhei, por exemplo, em frente à praia, né? E quanto ele investe em tráfego também. Quanto ele investe em marketing. O investimento em marketing é muito alto, né? Hoje em dia, vocês que são aí dessa parte sabem, né? Dependendo da onde você quer chegar, o investimento se torna caro. Você como empresa, você consegue fazer maiores. Você como autônomo não vai chegar nem perto dos investimentos que uma empresa faz, não pelo menos de início, né? Mais funcionários, mais estrutura, todo o backup era custeado pela empresa. Então nada mais justo do que ser dividido. Eles têm a parte né? deles também. Nós, no caso, né, saindo, sabíamos que íamos enfrentar isso de uma certa forma, né? Essa perda desse retorno prático e rápido de estrutura, né? Que agora a gente mesmo é que faz tudo, né? Então a gente tem que investir tanto no sistema, CRM, no marketing, no tráfego, né? Nas publicações para divulgar
ir atrás, como sempre, dos imóveis, né? Fazer toda a questão de segurança. Lá tinha, por exemplo, uma assessoria jurídica, uma empresa grande de Santos que fazia toda a parte contratual, todas as pesquisas de certidões, né? Tudo que tem que ser pesquisado sobre a pessoa física e quando tem também jurídica, muito importante, né? Porque tudo influencia na negociação e na segurança do negócio. Se a pessoa tem alguma dívida, protesto ou uma ação, né, na parte jurídica, isso pode influenciar num problema futuro dentro dessa compra e a gente tem que analisar tudo. No caso lá, quem fazia essa análise era uma empresa grande, já chegava tudo mastigado, querendo ou não, contrato pronto. Agora não, a gente faz tudo, do zero ao 100, né, de ponta a ponta. Mas isso tem sido assim, engrandecedor. No meu caso, como eu estou com a pessoa maravilhosa aí que eu amo, tem sido bacana, a gente trabalha junto, a gente se alia, se ajuda, né? Então tem sido gratificante e assim, querendo ou não, fomos abençoados aí, né? Tivemos um bom início. A gente espera aí agora que se multiplique, né? E eu falo, né? Eu adoro trabalhar com isso porque não só pelas vendas, uma vez eu dei uma entrevista na TV Cresce, foi numa festa lá no Dia do Corretor. O dinheiro é a consequência do trabalho, né? Mas o maior prazer para mim poxa, como eu falei, realizações é muito gratificante, né? Você sabe da luta que a pessoa teve, a gente se aproxima demais de uma parte mais íntima das pessoas. As pessoas acabam, né, falando bastante porque é um processo mais longo e a gente acaba se aproximando demais. Diferente de vender um par de tênis que você, né? Ali não, a gente cria um relacionamento com cada cliente, a gente sabe da história, da vida, da luta das pessoas e quando você consegue finalizar, entregar uma chave, o momento é maravilhoso, é a parte mais gostosa para mim do trabalho, né? É saber que você fez algo por alguém de uma forma positiva, né? E é isso, e a pessoa, né, ser grata, você estar feliz ali com a realização de tudo que você trabalhou ali, né? O dinheiro é a consequência, é lógico que a gente precisa, tudo mais, né, para viver. É lógico que a gente também tem direito a querer conforto, então, né, buscar maiores ganhos também é justo, né? Mas a parte mais gostosa para mim ainda é essa, e vai ser para sempre, né? É isso aí. Deixa seu Instagram pro pessoal, que Ah, ia vamos deixar lá. aquela hora, acabou não deixando. Tem dois, mas o principal seria @icaro.corretor. Aí o pessoal pode me seguir lá, tá? E o outro Instagram que eu tenho, também se quiser seguir, é @corretor.icaromota. É isso Segue lá aí, na Caro. gente. Valeu pelo bate-papo. Você gostaria de deixar alguma mensagem para o pessoal? Quem está pensando em começar no mercado imobiliário, Sim, que está pensando em entrar para corretagem aí, ou que está pensando em investir no mercado? sim, vamos lá. Primeiro, a pessoa que está querendo entrar pro ramo, né? Coisas que eu aprendi na profissão. Como eu falei, o início nunca é fácil. Pode ser que você tenha sorte e tudo mais, mas eu acho que no início a gente tem que batalhar mesmo, ter o suor e assim na corretagem você não tem um salário fixo. Então, uma dica, quando você vier, venha com segurança, você tenha um capital guardado para você começar a desenvolver, né? Porque é um mercado, o imóvel não é tão simples, né? É uma situação de uma venda um pouquinho mais complexa e no início às vezes você pode ter uma certa dificuldade. E esse dinheiro garantindo aí 2, 3 meses ao menos aí para você ficar tranquilo vai ajudar, né? Porque descapitalizado você começa a ficar ansioso e a ansiedade atrapalha na hora de vender, né? Mexe com a cabeça, principalmente, né, de nós homens, e aí isso aí interfere em tudo e atrapalha quando você vai negociar. A ansiedade atrapalha os negócios nesse ramo, né? Então, assim, busque uma instituição bacana, tira o Cresce, né? Para estar credenciado, aprenda sobre o mercado, tenha uma reserva para iniciar, com base nas experiências que eu tive, né? Porque lá no passado eu acabei passando por isso. E corra atrás do seu sonho e da realização do sonho da pessoa, sempre prezando pela segurança, pela transparência, né? E pensando com responsabilidade naquilo que você está fazendo. Você está realizando o sonho. E você é o maior responsável por não transformar jamais esse sonho em um pesadelo, né? Esse é o trabalho principal do corretor de imóveis.
quanto ao investimento, é o que eu falo. Se a cidade hoje, por esquina, tem 2, 3 imobiliárias, é porque há muito negócio, a cidade está em constante crescimento. Então, assim, vale a pena, é um investimento mais seguro que se tem, de uma forma mais conservadora para quem, né? Tem vários perfis de investidores, né? Conservador ao mais agressivo, nesse caso, o investimento em ações mais voláteis na bolsa, tudo mais, só que o risco é maior. Quanto maior o risco, maior A é a renda, rentabilidade. né? No banco, na parte de banco, a gente chama isso de, né, gera o spread, né? Que é a diferença dos valores iniciais e finais que a operação gerou. Quanto maior o risco, né, maior também o rendimento. Porém, o risco grande eu não aconselho, né? De uma certa forma, o imóvel sempre vai gerar essa segurança, composição de patrimônio, gera crédito, né? Então é sempre um investimento seguro e hoje em dia tem gerado muita renda, principalmente aqui na cidade de Praia Grande. Eu posso falar com propriedade de onde eu trabalho, né? E o mercado daqui hoje tem tido essa demanda, o resultado é muito positivo, então muita gente que está com uma situação aí para investir, pode procurar a gente tem diversas opções para investimento muito boas e que vão gerar um bom retorno aí financeiro. É isso aí. Valeu pela ideia, Ícaro. Rafa, Tamo muito junto. obrigado, Obrigado por tamo ter junto aceitado o sempre. convite aí. Você é fera, meu irmão, você é meu irmão. Tá É isso sempre. aí. Nós Sucesso, somos, sucesso. Mandar um abraço pro Danilo também, meu queridão, grande amigo da Ótima Ideia, né? nós somos a Escola de Marketing Digital Ótima Ideia. Esse foi o A Voz do Sucesso, podcast oficial aqui da escola, nosso canal de comunicação. Toda semana a gente vai trazer um empreendedor para estar conversando com vocês, apresentando alguma ideia. E o nosso patrocinador, o Guia de Praia Grande, uma agência de marketing digital que vai fazer você decolar com a sua empresa. Mais uma vez, muito obrigado. Tamo junto. Obrigado, meu irmão. Precisar, Sucesso. tamo aí. As ordens Quer sempre. deixar um recado para alguém? Um beijo para a Um família? beijo sempre para a família, né? Para minha esposa, para o meu filho maravilhoso, para minha mãe querida, para todos. Os amigos, clientes, essa cidade aqui que me abraçou e hoje eu me considero um verdadeiro caiçara, né? Amo essa cidade de paixão, se Deus me abençoar, não desmerecendo a cidade de São Paulo, mas para mim já deu, eu quero continuar vivendo aqui, né? Com qualidade de vida, ah, com a paz que essa cidade transmite pra gente, né? E é isso, e se você tem esse pensamento também, vem para Praia Grande que vai ser sucesso. É isso aí.